nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas desse Brasil baronil. Vamos para cima. Ótima semana para todo mundo, semana nova começando. E a gente está aqui hoje para a gente poder melhorar, aprimorar, aprender, se conectar e fazer acontecer. Então, eu espero que você esteja nesse mood hoje também, tá? Então, muito bom dia a todos do nosso queridíssimo chat Amizade do Amor, onde o amor prevalece. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema, sobre um tópico bem importante, né, para nós que trabalhamos com vendas, que é o tema apresentação, perfeito? Então isso é basicamente o nosso cerne, né? A apresentação, ela acaba se tornando um pouco do coração do nosso negócio, o coração de quem trabalha com vendas, e é sempre muito importante você aprender como você pode fazer para você poder fazer uma apresentação que gere mais impacto e, obviamente, que converta mais. Eu acho que é essa a ideia, né? Então, assim, você poder lucrar mais, vender mais produtos, posicionar melhor, né? Você como marca dentro da Hive, né? O seu brand pessoal, você como um afiliado de sucesso é fundamental. Isso está diretamente ligado à apresentação, né? Então, tudo. Lembre-se, está envolvido a prática, porque senão a prática não tem como a gente melhorar, não tem como a gente aprimorar, não tem como a gente aprender alguns pontos que são pontos verdadeiramente importantes e relevantes. Então, sempre eu vou bater nessa tecla com vocês de estar praticando, de executar, porque quanto mais você pratica, executa, melhor você fica. E ponto final. E eu quero hoje aqui, então, trazer para vocês um pouco de base, digamos, teórica, para que você possa pegar essa base teórica, aplicar no teu dia a dia, melhorar com a sua prática e assim conquistar tudo aquilo que você tem como objetivo. Então, seja se tornar um afiliado 3K, seja se tornar um afiliado 7K, seja se tornar um afiliado 15K e assim por diante. Beleza? Quem quiser contribuir de uma certa forma no chat Amizade do Amor, fique à vontade, coloca aí a sua pergunta, coloca a sua contribuição, é sempre muito bom poder também ouvir todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Quais são, né, pontos principais que nós precisamos ter dentro de uma apresentação para que ela de fato ela gere impacto e ela seja persuasiva, tá? Então, primeiramente, uma das coisas que eu gosto muito é transmitir clareza, legal? Então, assim, quando nós estamos fazendo uma apresentação, a gente tem que tomar cuidado com aquela visão, né, que infelizmente a gente meio que, não digo que é forçado dentro da nossa vida estudantil, mas a gente aprende um pouquinho, eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso dentro de si, que é aquela situação do encher linguiça, né? Então, assim, o encher linguiça, o querer demonstrar de uma maneira absoluta um certo nível de conhecimento técnico, às vezes não é algo que vai jogar ao seu favor. Muito pelo contrário, vai jogar contra você. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu falo isso porque eu venho de uma área, né, dentro da área biológica, quando eu atendia meus pacientes no consultório,
E quando a gente olha, né, para esse mundo, existem muitos termos técnicos dentro da biologia, né? Existem muitas formas de você falar bonito ou falar de uma maneira que você pode criar ali um efeito uau no cliente, no paciente, mas na maioria das vezes até você começa a falar de uma maneira e você traz uma visão que acaba plantando algumas objeções aonde elas não haviam, né? Então você quer às vezes enfeitar muito, falar muito bonito, ser extremamente técnico e você leva o processo daquela venda para um patamar que, cara, poderia se tornar uma venda sem muito pensar, mas no final das contas aquilo acaba miando. Por quê? Porque você quis demonstrar um conhecimento excessivo, que óbvio, né? Não é ruim, óbvio que saber, conhecer não é ruim, mas existem pessoas e pessoas. E quando eu falo isso, né, eu me coloco dentro desse covil, porque, gente, eu já cometi esse erro. Eu já fui fazer vendas de produto da Hive, que na hora que eu estava explicando sobre o produto, eu quis demonstrar muito mais do meu conhecimento, e na hora que eu estava falando, a pessoa que já estava praticamente pronta para compra, ela já estava com a decisão tomada, ela interrompeu o processo e falou: Ah, bom, já que você tocou nesse assunto, eu preciso conversar com a minha nutricionista para ver se ela realmente pode usar esse produto. Quem já fez isso? Por favor, levante a sua mão. Confessionário aberto, né? Então, acho que todo mundo que trabalha com a raiva já mandou uma dessa, né? E assim, não é sobre certo ou errado, é sobre você aprender. Então precisamos aprender. Então, poxa, a gente estava ali com uma venda praticamente fechada, que no falar demais, no querer demonstrar demais, né, às vezes muito empolgado, né? Como bem colocou aquele, a gente está muito empolgado, e aí nessa empolgação a gente comete, fala alguma coisa que, putz, você olha e fala assim, meu, por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui tocar nesse assunto? Por que que eu fui abordar esse ponto? E aí você acaba perdendo uma venda. Então, qual que é a forma mais interessante para que a gente possa agir, né? Eu adoro o modelo de perguntas. Eu acho assim que para que você possa ser o mais assertivo possível numa apresentação, para que ela possa ser impactante, para que ela possa ser persuasiva, faça perguntas. Busque uma primeira conexão para você entender de fato o que aquela pessoa está passando, qual a dor específica que aquela pessoa quer resolver, para que você consiga ser claro, cirúrgico dentro daquilo. Porque tudo que você fala extra, tudo que você fala mais, tudo que você fala, né, você coloca às vezes ali um elefante na sala que ele não era para estar lá. Então isso é uma coisa que você pode aprender. Então, para você ser um bom apresentador dos nossos produtos, ofertar de uma maneira muito profissional, seja uma pessoa que faça perguntas cirúrgicas e estratégicas. Então vamos supor, né, um exemplo. Então a gente sabe que hoje a gente tem uma linha de colágenos que ela atua em um largo espectro dentro do nosso corpo. Quando eu pergunto para a pessoa e aquela pessoa ela me toca muito no assunto, né, dela ter problema com as unhas ou se não o crescimento do cabelo, e ela vai muito dentro desse cenário, dentro desse assunto, eu não quero, diante da oferta, olhando definitivamente, olhando para a oferta do nosso Reskin Smart Active, eu não quero ficar perguntando para ela naquele momento específico sobre dores articulares, porque se eu começar a tocar muito nesse assunto ou querer comentar alguma coisa nesse sentido, eu posso mudar completamente o foco da conversa e uma pessoa que, poxa, às vezes ia levar um Reskin Smart Active, ela não acaba nem levando o Reskin Smart Active, nem levando um colágeno tipo 2, como por exemplo a gente tem na nossa linha Olos. Então, ao conversar com a pessoa, identificou uma dor, identificou um problema, executa uma primeira venda. Eu já tive aqui com vocês falando um pouquinho, né, de como funciona a mente do cliente quando ele está em processo de compra. Então, se você é uma pessoa que não participou desse treinamento, depois vai no nosso canal do YouTube, dá uma vasculhada, você vai encontrar ali um treinamento onde eu explico como funciona a mente do cliente quando ele está num processo de compra. E o que vale a pena a gente lembrar? Vale a pena a gente lembrar
que quando o cliente ele está por fase de decisão, tá? Ele está decidindo. Não é a hora de você fazer um cross-selling e não é a hora de você fazer um upselling. O que é cross-selling? É vender um produto que seria um produto conectado com aquele, ou upselling é você vender um produto melhor que aquele. Tá? Então vamos supor, né? Qual é um exemplo de upselling? Às vezes a pessoa ela quer sair do colágeno hidrolisado para ir para o colágeno verisol. Isso é upselling, é um produto melhor. Qual que é o exemplo de cross-selling? O exemplo de cross-selling é você vender, você falar da creatina e o whey protein. Então são produtos que estão dentro de uma mesma linha que estão ali cruzados e tem uma certa conexão. Mas o que a gente precisa entender? Que quando a gente está falando de upselling e cross-selling, qual que é a hora para você executar esse movimento no processo de vendas? É depois que a pessoa já está com a decisão tomada. Ela já decidiu por comprar. Não é na hora que você está naquele processo de investigação para você encontrar qual que é a maior dor que ela tem e você focar a sua apresentação e a solução do problema dela. Ponto. Esse é o momento que você executa cirurgicamente o seu trabalho, apresentando aquilo que ela quer ouvir. Ponto e acabou. Quando ela tomou por decisão, olha, Canina, eu quero levar, tá? Vamos aqui então colocar na cestinha aqui, deixa eu te orientar como é que você vai fazer a compra. Pum, o produto tá na cesta. O produto tá na cesta. Pum. Aí eu vou para um novo momento aonde eu posso trabalhar cross-selling, posso trabalhar upselling, mas a questão é, não misture as etapas, porque você vai confundir a cabeça do teu cliente. Legal? Próximo ponto. Então, falamos de clareza, você ter clareza, você ser cirúrgico, você fazer perguntas inteligentes, buscar a conexão e ofertar de fato aquilo que a pessoa quer. Então, isso vai fazer com que você tenha apresentações muito melhores, mais envolventes e persuasivas. Segundo ponto que também é fundamental dentro de uma apresentação: emoção. Emoção. Talvez isso possa ser um pouco corriqueiro, né? Mas as pessoas, elas não compram skin, elas compram o que elas sentirão nas festas familiares de final de ano após fazer todo o tratamento, né? Elas sentirão, elas compram o que elas vão sentir no trabalho delas depois de usar, sempre usar de maneira certa o produto e obter os resultados que o produto entrega. As pessoas elas compram creatina, porque se nós começamos a vender muito da visão do commodity, né? Commodity, a gente agrega, a gente acaba levando muito para preço e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente tem que estar falando de resultado, a gente tem que estar falando de emoção, a gente tem que estar se colocando sempre no lugar da pessoa e tentando entender aquilo que ela vai sentir e tocar nesses assuntos. Porque tocar esses assuntos é o nosso trabalho. Cutucar esses assuntos, principalmente assuntos emocionais, que vão fazer você progredir na venda, é uma baita de uma alavanca para você poder conseguir o resultado. Então, venda é muito mais sobre emoção do que sobre razão. Porque a razão ela vai só no momento final da decisão. Que às vezes a pessoa ela vai colocar ali na ponta dos lápis, né? Porque senão tudo que a gente ofertasse de maneira emocionada a gente vendia. Por que não é assim, Canina? Porque a gente tem ali no final um coeficiente de razão que ele começa a atuar. Agora, emoção, ela desperta o desejo, ela desperta a vontade. Então, quando eu toco a emoção, quando eu coloco a pessoa no estado, né, de, poxa, imagina como que a sua pele vai ficar daqui 2, 3 meses, imagina que linda você vai estar. Quando eu começo a trabalhar dessa maneira com a pessoa, eu desperto nela muito mais a vontade de fato dela ter aquele produto que eu estou ofertando. Então, quando a gente olha para a apresentação ela tem que ser emocionante. Então, como que você pode fazer para deixar a sua apresentação um pouco mais emocionante? E eu falo, né, pessoal, quando eu trago, né, como que você pode fazer é você tentar entender como você é, porque às vezes você é uma pessoa um pouco fria, às vezes você é uma pessoa que precisa um pouco mais de entonação, precisa um pouco mais de uma certa pujança, de uma certa vontade. Você precisa, às vezes você pode estar num treinamento como esse e identificar que, poxa, de fato, talvez o seu maior gargalo, o seu maior desafio, o que você tem que lapidar em você é a parte emocional.
tudo que às vezes você está ofertando, da forma que você está ofertando, está frio. Não está despertando desejo, né? Não está tocando a emoção das pessoas. Poxa, busque conhecimento para você poder entender como que isso pode acontecer. Como que eu posso trazer mais emoção? O que que eu posso fazer? Eu acredito muito na entonação, na crença, na forma, na postura, a forma que você comunica. Eu acredito que isso passa muita emoção. E porque emoção também, ela acaba que ela tá conectada diretamente ao último grande pilar, né? Clareza, emoção e confiança. Confiança, pessoal, vem aí um pouco do que norteia a venda direta, né? A venda direta, ela é norteada pelo pilar confiança. E qual que é o pilar que mais trabalha a confiança dentro do nosso modelo, dentro do nosso negócio, dentro da vida, né, do ecossistema venda direta? Ser produto do produto. Gente, por que que brilha os meus olhos? Eu tenho entusiasmo, eu tenho emoção quando eu falo de Hyper, porque eu uso. Por que que brilha os meus olhos quando eu falo de skin? Porque eu uso. Então você pode ter certeza que quanto mais você utiliza os produtos da Hive, mais crença, confiança, emoção você vai transmitir. É difícil você vender algo que você não confia. Agora, é muito mais simples você confiar em algo que você usa. Simples assim. Eu lembro uma vez, né? Isso eu era moleque ainda, lá, TV de tubo, 1900 e bolinha, né? Muita gente se lembra disso, né? Quem lembra de TV de tubo aí, precisamos tomar colágeno. Então, a gente precisa lembrar algumas coisas. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um programa, né, do Roberto Justus, na época, O Aprendiz, e chegou numa etapa final do programa, ficaram só duas candidatas, tá? E aí o que acontece? Essas duas candidatas, a tarefa final para elas era uma tinha que vender a outra para o Roberto Justus. Essa era a tarefa ali que elas tinham que gerar no final do programa. Então imagina, você tá com a sua concorrente que está disputando ali o título direto com você e a etapa é, você tem que vender a sua concorrente para o Roberto Justus, ou seja, você tem que falar que o Roberto Justus tem que contratar a tua concorrente. E aí ele deu ali 5 minutos para cada uma delas, né? E aí cada uma delas foi lá, enfeitou o pavão, falou que a outra era muito boa pessoa e começou a falar da outra. Aí foi a vez de uma falou blá, 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 e aí na hora que terminou, o Roberto Justus falou: bom, essa prova basicamente ela está desqualificada, não vamos dar mais sequência a essa prova. Aí ele explicou por quê, porque ele falou: olha, eu contrataria quem virasse para mim e falasse o seguinte: olha, desculpa, Roberto, eu não posso falar ou vender a fulana para você porque eu não compro ela. Isso que ele queria ouvir delas. Olha, eu não vou vender algo para você que eu não compro. Então, pessoal, a antítese ela é verdadeira. O que mais a gente vende? Aquilo que a gente compra. Por quê? Porque isso gera confiança. Eu falo, se você não usa, né, mais de 50, 60, às vezes 70% do portfólio da Hive, tenha isso como meta na tua carreira. Você usar. Porque usando esses produtos, cada vez mais você vai desenvolver confiança. Por isso que é difícil, mais uma vez, é difícil, mesmo você sendo afiliado, com todos os benefícios, por exemplo, que nós temos dentro do programa de dropshipping, né? A gente tem muito benefício envolvido, você não tem que fazer estoque, você não tem que. Cara, não tem comparação, mas você tem que ter produto para usar. Você tem que ser produto do produto. Você tem que usar produtos da Hive todos os dias. Por quê? Porque usar produtos da Hive todos os dias alimenta a tua confiança, alimenta a tua crença no produto. Faz com que, de fato, na hora que você fale, seus olhos brilhem. Sem isso, não dá. Aí é difícil demais. Se você usa Fluid, você sabe o que os Fluid faz, você sabe que de fato o teu treino, na hora que você está treinando, ele melhora, ele aprimora. Se você usa creatina, você sabe que você melhora a sua força, você tem um ganho de potência ali de treino maior. Se você usa Reskin, você sabe, você vê a tua pele, você vê o teu cabelo, você vê as suas unhas. Então,
seja produto do produto, porque isso vai fazer com que você impere uma apresentação extremamente poderosa, persuasiva, para você ter resultado. Olha lá, a Mônica falando, Spark é surreal para desempenho. Surreal. Legal? E mais 3 pontos aqui para a gente poder encerrar. Lembre-se, existem basicamente, pessoal, 3 formas da gente se conectar verdadeiramente com as pessoas, porque pessoas têm canais de conexão diferentes. Então, existem pessoas que são visuais, existem pessoas que são auditivas e existem pessoas que são sinestésicas, que são aquelas pessoas que precisam tocar, precisam sentir. Elas têm uma conexão operada através de uma sensação. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça, porque quanto mais a gente consegue atingir esses 3 canais, mais a gente é eficaz. Por quê? Porque você nunca sabe, não tem, a gente não faz nenhuma anamnese, né? Fala, olha, Elza, que bom estar aqui conversar contigo. Me fala uma coisa, você é sinestésica, você é auditiva, você é visual, né? Isso não soa muito legal, né? Você pode até começar a fazer, mas, né, fica, como assim? Então, o que que a gente tem que partir da premissa? A gente tem que partir da premissa que a pessoa, ela precisa ser impactada das 3 formas. Então, eu sou um cara que eu parto dessa premissa, que eu preciso impactar as pessoas de 3 formas. Canina, às vezes, poxa, mas no digital é difícil impactar a pessoa de maneira sinestésica. Pois é difícil. Eu busco alguma forma, busco de algum jeito, né? A gente tenta, uma amostra, deixa para ela experimentar, tenta. Às vezes você está com uma pessoa que você já impactou ela de maneira visual, você já impactou ela de maneira auditiva, mas ela treina, por exemplo, na mesma academia que você e você nunca deu o produto para ela experimentar, para ela poder ter um impacto sinestésico. Quantas pessoas, pessoal, aqui na academia eu já vendi que, cara, era impacto sinestésico, visual e auditivo. Na hora que, pum, convergi os 3, então eu falei para ela, ela viu o produto, aí um dia eu deixei para ela tomar. Na hora que eu deixei para ela tomar, ela tomou, gostou e comprou. Isso precisa estar na nossa cabeça. A clareza que tem essas 3 possibilidades: visual, sinestésico e auditivo. Então, para você impactar de verdade em uma apresentação, busca verificar, né, se você está gerando esses 3 tipos de conexões. Quanto mais conexões nesse sentido você gerar, mais você vai vender. Beleza? Então aqui várias dicas para você poder, de fato, né, ter uma apresentação de verdade muito, muito, muito profissional para você poder ter seus resultados de vendas aumentados, tá? Então vamos lá, pessoal. Nível iniciante do nosso desafio de hoje, tá? Gente, elabore uma apresentação de 1 minuto de um produto. Legal? Então elabora, cria um script, elabora o que você vai falar, baseado em 3 clientes que você tenha ouvido e manda para esses clientes. Nível intermediário. Elabora uma apresentação de 3 minutos para um cliente aí que está em cima do muro, baseado naquilo que ele entregou para você de dúvidas, e manda para ele. Então, um pouquinho mais densa. E nível avançado, abelha rainha ou zangão, busca durante toda essa semana realizar 10 apresentações para clientes que envolvam os 3 pilares de conexão que vocês aprenderam aqui. Então, eu, de maneira intencional, eu vou buscar impactar de maneira visual, auditiva e sinestésica 10 pessoas essa semana. Olha que maravilha de desafio, hein? Para você chegar no final da semana aí, no mínimo com uns 4 a 5 clientes, sejam novos, sejam recompras. Beleza? E nas redes sociais, você pode, de fato, né, buscar gerar uma conexão para você poder ter esses clientes, para você conversar com eles. Comece hoje esse trabalho na semana, nas redes sociais, perguntando sobre a saúde das pessoas. E quem interagir com você,
você começa a explicar sobre os nossos produtos. Então pergunte sobre a saúde. Gente, estou fazendo hoje aqui uma pesquisa, uma campanha para poder saber como anda a saúde aqui dos meus seguidores, das pessoas que me acompanham. Traz ali, relata 2, 3 produtos que você queira vender, coloca ali em modelo de caixinha de pergunta ou se não ali de enquete, pega 2, 3 dores e trabalha em cima disso. Tendo 2, 3 dores, aquelas pessoas que interagem com você, você usa elas para você poder abastecer e conversar com elas durante toda a semana. Beleza? Ok? Então, mãos à obra, estamos mais do que juntos. Desejo a todos vocês aí uma extraordinária semana. Vamos para cima. Lembrando, para quem perde as nossas conexões, sempre, sempre, sempre a gente tem as gravações ali no nosso YouTube. Você que está começando agora, revisa todas as gravações. Você que quer aprender ainda mais, vai e olha, porque sempre é um head diferente, trazendo uma visão, trazendo uma certa posição sobre o negócio. Então, de verdade, aproveita tudo isso para você crescer, para você se lapidar e você se tornar cada dia um afiliado melhor e conquistar todos os seus objetivos. Beleza? Beijo no coração, valeu pessoal, bora trabalhar, ótima segunda, vamos que vamos. Tchau, tchau, valeu, fui.